Amém. Vamos para a palavra? Eu quero ler com vocês hoje. Está lá no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu é um dos últimos livros ali do Antigo Testamento. Então, vai lá no último livro, ali, Malaquias, voltam uns 2 livros que você encontra o livro de Ageu. Então, é no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, que diz assim: No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é santa, Tua palavra é poderosa. Senhor, eu oro por cada coração que está aqui. Prepare, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra. Que esta mensagem, Senhor, encontre corações com solos férteis. Que eles estejam prontos para recebê-la e para que ela venha a produzir frutos, Pai, dentro de nós. Consagro a Ti, Senhor, usa a minha vida, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que eu quero falar com vocês nessa noite são os 3 R's da caminhada cristã. E antes de eu entrar nesses pontos, eu quero só trazer um contexto para vocês do que estava acontecendo aqui nesse livro de Ageu. Por que esse profeta profetizou, o que ele profetizou, o que estava acontecendo. Então, essa profecia que o profeta Ageu trouxe para o povo voltar a reconstruir o templo, aconteceu após o exílio babilônico. O povo de Deus, ele foi tomado pelos babilônicos. Eles viveram em cativeiro durante 70 anos, ao comando do rei Nabucodonosor. E Deus, diversas vezes, tentou alertar o povo, para que o povo tivesse a consciência do que eles estavam fazendo. Para que o povo, eles se arrependessem dos seus pecados. Para que eles parassem de adorar outros deuses, porque eles estavam vivendo ali uma desobediência, uma injustiça, uma quebra de aliança. E por conta disso, eles foram levados ao juízo sobre o Império Babilônico. Mas Deus, com a sua tamanha misericórdia, Ele levanta pessoas para isso. E Ele levantou o rei da Pérsia, o rei Ciro. E esse rei, ele volta a conquistar a Babilônia e ele fala para os judeus: ei, voltem para Jerusalém. Retomem aquele lugar e vamos reconstruir o templo que foi construído pelo rei Salomão, que foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E no livro de Esdras, um pouco antes do livro de Ageu, ele conta que antes daquele povo começar a restaurar, a reconstruir o templo, eles começam a reconstruir o altar, um lugar ali de adoração e de sacrifício. E a Bíblia fala ali em Esdras que os idosos, eles choram quando eles começam a ver aquela reconstrução, porque eles se lembram do templo, do primeiro templo, do templo de Salomão. Então, eles choram lembrando daquilo, só que os mais novos, eles se alegram, porque o novo estava por vir. Porém, logo depois que essa obra foi iniciada, os samaritanos eram uma miscigenação, um grupo que estava crescendo naquela região. Eles começam a orquestrar contra os judeus, para que aquela obra fosse interrompida. E, de fato, isso aconteceu. Aquela obra, ela ficou parada durante 16 anos. Ou seja, ficou uma obra inacabada.
E é exatamente aí que Deus levanta o profeta Ageu. O primeiro profeta de Deus após esse exílio da Babilônia, após o povo ficar ali no cativeiro. Então, todos os dias, aquele povo de Deus passava em frente àquela construção inacabada. E enquanto aquela construção estava inacabada, sabe o que eles estavam fazendo? Construindo as suas casas, organizando as suas vidas. E eles aprenderam a viver com aquela obra interrompida. E passou 16 anos e eles não fizeram nada, eles só estavam procrastinando aquela obra, sendo que Deus não mandou parar a obra. Não foi Deus que falou para aquele povo, ei, agora chega de obra. E quantas vezes nós não somos assim também na nossa vida? A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente vive sob o efeito da procrastinação. E afinal, é muito mais confortável a gente deixar para depois do que fazer imediato. E eu vejo muito que isso acaba sendo até um mal de hoje, o tanto que a gente vive procrastinando as coisas. Porque procrastinar é você adiar ou deixar para depois uma tarefa ou decisão que precisa ser realizada, mesmo sabendo que aquilo pode trazer consequências negativas. Na nossa vida com Deus é o que mais a gente fala. Ai, quando a minha rotina se acalmar, eu busco. Ai, mas quando a minha mente agora estiver em paz, eu volto. Ah, mas quando eu estiver mais forte, eu volto a me consagrar. A gente vive dando as desculpas para não fazer o necessário, o que precisa de fato ser feito. E a procrastinação, ela não é só o fato que você deixa de fazer algo, mas ela também é sobre aquilo que você ainda não entregou, que você adia para entregar nas mãos de Deus. Existe também a procrastinação para aqueles que ainda não entregam o controle nas mãos do Senhor. Porque o prazer, muitas vezes, é aliviar aquele momento, é aliviar aquela ansiedade momentânea, mesmo que isso custe depois. E sabe, o povo aqui, ele não estava dizendo, olha, nunca mais nós vamos construir este templo. Mas eles diziam, ainda não chegou o tempo. Percebe a diferença? Eles não negam a vontade de Deus, eles adiam. E Deus expõe isso, essa desculpa do povo. Deus fala assim no versículo 2 que a gente leu, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não é Deus dizendo. O que o Senhor fala? Este povo diz. Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? É isso que Deus fala. E quem mandou parar esta obra? O povo dizia que o tempo não tinha chego, porque eles estavam cuidando daquilo que era deles. Eles estavam construindo primeiro as suas casas, vamos esperar as coisas melhorarem. E a oposição se levantou, os samaritanos se levantaram. E sabe o que eles fizeram? Vamos se sujeitar a eles, já que a oposição se levantou. Só que Deus em nenhum momento ignora a oposição que se levanta, mas Ele confronta o fato de que a oposição virou desculpa para eles não se levantarem e agirem. Ou seja, a oposição virou desculpas para a desobediência. Por isso que o Senhor repete 2 vezes, considerem o que tem acontecido com vocês. É como se Deus estivesse dizendo, ei, é tempo de você parar de dar desculpas do que está acontecendo do lado de fora e comece a olhar para aquilo que está no interior do seu coração. É como Deus estivesse confrontando aquele povo, porque Deus, Ele só restaura, Ele só transforma circunstâncias quando nós reconhecemos como de fato o nosso interior está. E o primeiro R que eu quero trazer para vocês é o reconheça. Antes de Deus dar a ordem para que esse povo retorne à reconstrução, Ele manda o povo pensar. Gente, olhe para o que tem acontecido com vocês. Ei, pense, reflita, reconheça, olhe o que tem acontecido com vocês. E como é difícil muitas vezes a gente pensar. Porque o problema ali não estava na falta de recurso. Porque para construir as casas, eles tinham recurso. Mas para a reconstrução do templo, eles não se importavam. Ou seja, existia ali uma falta de prioridade. Vocês entendem?
uma negligência espiritual. Eles precisam reconhecer aonde eles colocaram o Deus da vida deles. Reconhecer porque a obediência foi deixada de lado. E nós fazemos isso porque é muito mais confortável a gente viver uma vida de desobediência muitas vezes. A gente deixa a palavra para depois. Eu estou vivendo a fase da maternidade, então para mim é muito fácil eu dar desculpa na maternidade. Ah, mas a minha maternidade, deixa a palavra para depois. Ah, mas o meu trabalho está me demandando muito, então deixa para depois. Ah, o inimigo ele tem se levantado tanto, Mayra, você não imagina, então deixa para depois. Entenda, toda a reconstrução, ela começa quando nós reconhecemos o lugar que nós fomos paralisados. E o que é, e aonde é que tem te paralisado? Porque é muito fácil, irmãos, a gente sair desse culto reconhecendo a soberania de Deus. É fácil a gente sair desse culto falando que Ele é fiel, que Ele nos ama, que Ele é santo. É fácil reconhecermos, sabe por quê? Porque isso é uma revelação dEle para nós. O difícil é nós reconhecermos o quanto de pecado habita em nós. Porque isso requer você pensar, refletir, reconhecer. Porque é muito mais fácil você viver dando desculpas e procrastinando áreas que você precisa reconhecer e mudar. Sabe, o que muitas vezes acontece é que o peso do pecado parece que ele vai amenizando. Porque quanto mais você pratica o pecado, parece que aquele peso ele vai amenizando na sua vida, porque aquilo vai se tornando normal para você. Você entende que muitas vezes a sua grosseria é porque é o seu jeito, e você não precisa reconhecer e se arrepender e mudar. Você entende que muitas vezes as suas mentirinhas do dia a dia é porque aquilo já é normal para você, você nem percebe que você está fazendo as mentirinhas diárias, porque não está afetando ninguém. E muitas vezes a reconstrução nas nossas vidas ela ainda não aconteceu, porque nós não reconhecemos as áreas que precisam ser entregues e corrigidas. Sabe, queremos que Deus restaure o que está do lado de fora, mas não permitimos que Ele revele o que está fora do lugar dentro de nós. Principalmente nós que somos velhos da igreja, eu me incluo nisso. E eu falo porque nós achamos que o tempo que nós temos de igreja, ele vai de fato amenizando isso, esse pecado, esse peso. Ai, mas eu não faço mal para ninguém, Mayra. Ai, mas Mayra, eu não brigo. Eu não brigo, eu sou muito paciente, eu sou muito tranquilinha, não brigo com ninguém, eu sou um amor na minha casa, não discuto com ninguém. Ok, você não faz mal para o seu próximo, mas o que você tem deixado de fazer para Deus? Vamos lá, como que está o seu jejum? Se você é velho de igreja, o seu jejum tinha que estar o quê? Dando aula. Tinha que estar dando aula sobre o jejum, voando sobre o jejum. E a gente faz isso. Sabe? Será que a nossa vida com Deus, ela está de fato na mesma preocupação que a gente tem em ser boas pessoas para os próximos? E isso é maravilhoso, temos que ser sim. Mas isso tem que ser o reflexo primeiro de como que a nossa vida é com Deus. Porque a gente ora tanto pela reconstrução na vida do outro, reconstrução de casamento, reconstrução na vida do filho, de fato. Mas quando nós oramos, por exemplo, na reconstrução do casamento, será que nós não devemos orar para que, antes de Deus transformar o casamento, Ele nos transforme? Será que antes de nós orarmos para que o Senhor transforme a vida dos nossos filhos, será que eu estou sendo um exemplo de cristã dentro da minha casa? Sabe, reclamamos do chefe, mas muitas vezes a gente não está sendo exemplo na nossa empresa. A gente chega atrasado, faz fofoca, fala mal de um, fala mal do outro. Se ajunta com grupinhos que você não tem que se juntar. E antes de falar e orar pelo outro, comece reconhecendo o lugar que você está. Sabe, esses dias eu estava no carro com o Guilherme e, enfim, tem uma filha de 2 meses e a mulher, quando ela pare, os hormônios dela meio que vai junto, né? E aí, esses dias, assim, há semanas atrás, eu andava bem impaciente. Amor, andava. Percebeu, né? Andava. Amém?
Eu andava meio impaciente e tal. E aí o Guilherme, com muito amor, gente, muito amor, ele veio falar, amor, tá tudo bem. Eu, quê? Você não percebeu? Eu pari. Meus hormônios saíram. Vai ficar tudo bem só daqui uns 2 anos. Quando a mulher, né, a medicina fala que é só daqui 2 anos que tudo melhora. E aí eu comecei a me justificar pela minha impaciência. E aí, naquele momento, eu falei assim, eu estou errada. A maternidade é uma bênção, e sim, os hormônios vão embora, sim, mas ainda existe o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo não saiu de mim quando minha filha nasceu. Então, ou seja, eu preciso reconhecer todos os dias que eu estou errada. Que eu preciso melhorar, ser mais paciente. Porque a gente se apega muito nisso de dar desculpas do que está acontecendo, que é a culpa do outro, que a culpa é do fulano, que a culpa é do... A gente precisa parar e falar, ei, eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor para a minha casa. Uma mulher bem firmada em casa muda a vida do homem. Não é verdade, homem? A mulher, quando está de TPM, não é meio triste a casa? Não é meio difícil? Então, eu precisei reconhecer, então, só existe uma reconstrução. Quem reconhece que está destruído. Esses dias eu estava rolando o Instagram, e uma pastora que eu sigo, ela passou por uma depressão, e fizeram uma pergunta para ela. Falaram, fulana, qual foi o primeiro passo que você deu para sair da depressão? E ela falou, o primeiro passo que eu dei foi reconhecer. Eu primeiro reconheci aquilo que eu estava vivendo. Eu reconheci aquilo e depois eu procurei ajuda psiquiátrica, pastoral e tudo mais. Por isso que aqui Deus está falando, ei, considerem o que tem acontecido com vocês. No versículo 6 fala assim, vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Ou seja, quando Deus é tirado do centro, até as colheitas viram frustrações. Deus estava aperfeiçoando o povo. Ele estava revelando que existia um vazio aonde? Dentro deles. O problema não estava fora. O problema estava dentro deles. Viviam ocupados, mas nunca satisfeitos. Produziam, mas não desfrutavam. E eles entenderam que se Cristo não é uma prioridade, nada preenche o coração, nada é solucionado. É o dinheiro que você recebe que parece que foi colocado em uma sacola furada de fato. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, os nossos pecados, o que tem nos paralisado diante do Senhor, é como se Deus nos pegasse e nos desse um empurrãozinho para nós nos parecermos mais com Ele e para que nós venhamos nos aproximar ainda mais do propósito dEle para nossas vidas. Porque o reconhecimento nos leva a esse lugar de transformação. Se você já reconhece tudo o que de fato você é aos pés dEle, Ele tem liberdade para transformar e apontar destino, amém? É assim que ele fez na vida de Simão Pedro. Lá em Lucas 5, sobre a pesca milagrosa. Jesus, ele fala assim para Simão Pedro, ei, voltem para o mar. Vão em águas mais fundas, lancem a rede. E Simão Pedro, ele fala o quê? Mas, mestre, a gente já fez isso a noite toda e nada conseguimos pegar. E ele fala, vão, lancem. E ele fala, porque tu estás pedindo, nós vamos. Então, Pedro entra lá naquele barquinho e ele lança, eles lá, seus amigos lançam a rede. E quando ele começa a perceber, a rede está quase rasgando de tanto peixe que eles conseguem pegar. E aí, nesta hora, Pedro se derrama aos pés e ele fala assim para Jesus, mestre, afasta-se de mim, pois eu sou um homem pecador. E o Senhor fala, não tenha medo. E de agora em diante, você será pescador de homens. Se Pedro não tivesse feito o reconhecimento de quem de fato ele era, ele não teria ouvido do próprio Deus sobre quem ele seria. Ou seja, Pedro reconhece e Jesus aponta esse novo começo para a vida dele. E é dentro desse ponto que eu quero trazer do reconhecimento. Quando você tem isso aos pés do Senhor, Ele te leva para um recomeço.
E voltando sobre lá a vida no livro de Esdras, quando o povo, os judeus, eles voltam para Jerusalém, quando eles retornam, eles vão reconstruir o templo. Eu disse para vocês que eles recomeçam reconstruindo o quê? O altar. Então, lá em Esdras, no capítulo 3, de 1 a 3, e depois a gente vai ler outro versículo, diz assim: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu, como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E lá tem mais um. E firmaram o altar sobre as suas bases. E apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. E no versículo 6 fala assim: desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Eles recomeçam pelo altar. Ou seja, antes da aparência, antes de ser algo externo, eles se preocuparam com o quê? Com a presença. Porque nós queremos tanto o externo, né? E nos preocupamos com tão pouco, como está de fato o interno. Às vezes, a nossa vida anda assim meio bagunçada, paralisada, e a gente acaba não se contentando com as coisas. E é o que o Senhor está dizendo: volte para o lugar da adoração. A adoração, ela deve expressar a verdade de quem Ele é. Volte para o altar. Sabe, muitas vezes, queremos que Deus organize primeiro a nossa vida, para depois nós recomeçarmos. A iniciativa, irmãos, para um recomeço, nunca é quando tudo começa a melhorar, mas sim quando nós começamos a obedecer. Precisamos entender que para nós vivermos essa plenitude de Deus, nós precisamos nos sujeitar às ordens de Deus. As ordens de Deus é colocar em prioridade o que precisa ser colocado, é você colocar em ordem. Ordem é prioridade. Ou seja, ordem não tem nada a ver com a regra, porque regra quem vivia eram os fariseus. Os fariseus cumpriam regras, mas os corações deles estavam longe das ordens de Deus. Porque a ordem de Deus, ela passa a não ser mais uma obrigação quando você tem um coração alinhado. O problema do povo para a reconstrução não era a falta de regras, mas era que a falta da ordem das prioridades estavam invertidas. E sabe, obedecer, irmãos, requer você reconhecer que as ordens da sua vida estão invertidas. O problema daquele povo não era porque a desobediência era algo visível, mas era porque a desordem invisível de prioridades estava errada. Então o povo, ele decide recomeçar por quem? Pelo altar. E o altar representava o sacrifício. E o altar ali representa a entrega, representa um lugar de dependência, um lugar de reconciliação, uma restauração da aliança, um reconhecimento de perdão. O altar do Antigo Testamento, ele já apontava para Cristo. Ou seja, hoje você começar pelo altar, é você recomeçar a sua vida aos pés da cruz. Cristo, Ele é o cumprimento, Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é o sacrifício definitivo, Ele é o caminho para Deus. Porque você pode viver com a aparência de Cristo, mas sem a presença. Você pode servir, mas sem temor. E eu posso te dizer, aqueles que agem com temor, eles agem corretamente e são exemplos na sua conduta e no seu caráter. Se existe uma distorção de caráter, é porque você não tem temor ao Senhor. Todo recomeço que a gente começa na nossa vida, a gente acha que o inimigo não vai mais se levantar. Que a gente fala, agora a gente está recomeçando, Senhor. O inimigo aqui não. Só que Neemias nos ensina o contrário disso. Neemias, no capítulo 4, quando o povo reconstrói os muros, a oposição ela vai se levantar. E sabe,
ele fala assim, no capítulo Neemias 4, de 7 a 9. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Qual é a primeira atitude de Neemias quando o adversário se levanta? Oração. Recomeçam pelo lugar da intimidade. Qual o lugar que você se conecta com Deus? Qual é o lugar que você sente o Espírito Santo? Sabe, depois que eles oram, eles fazem algo. Eles não desistam, porque a oposição se levantou, e eles entendem que eles precisam se preparar. Então, a palavra do Senhor fala em Neemias 4,17, no mesmo capítulo, fala assim: os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma, a espada. Ou seja, com uma mão eles estavam fazendo a obra, mas com a outra eles estavam segurando a espada. Eles estavam vigilantes contra o ataque do inimigo. Hoje, a gente não luta a guerra física, mas hoje a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, ela é contra principados e potestades. Ou seja, em Efésios 6,17 fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A pergunta é, estamos com uma mão na obra, mas será que a nossa outra mão está de fato segurando uma espada? Porque quem reconstrói sem a espada, sem a palavra, vive vulnerável. Quem recomeça sem espada, não permanece. Quem serve sem a espada, uma hora se cansa, se esgota. Ou seja, não basta só o reconhecimento do nosso interior, dos nossos pecados e recomeçarmos com uma nova vida. Nós precisamos estarmos vigilantes e armados com a palavra. Porque qualquer levante contra a sua família, seu casamento, a sua vida, você está atento. A guerra espiritual, ela acontece, irmãos. E você vai saber como lutar ela. Seja livre para você recomeçar. Não se feche. Porque quando você recomeça, vem a restauração. Quando você reconhece, quando você recomeça, vem a restauração. E o outro R que eu quero trazer para vocês é a restauração, que é aonde Deus devolve a glória. A gente viu até aqui que o povo precisou reconhecer, Deus alertou eles recomeçaram a reconstrução, que era algo físico, mas quem devolve a glória daquele lugar é quem? É Ele. Isso só depende dEle. Zacarias também foi levantado junto com Ageu naquela época, que é o livro seguinte de Ageu, e ele também fala em nome de Deus também para o povo. E Zacarias, ele também diz assim, em Zacarias 4, no versículo 6, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não é pela força de vocês, não é pelo poder que vocês acham que vocês têm, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E Zorobabel passa a mensagem para o povo: ei galera, ei povo, a mudança que nós queremos ver não será através de nós, não será através das nossas forças, não será através do nosso poder que nós achamos que nós temos. A restauração quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a restauração. Assim como Deus alertou também o profeta Ageu para o povo, porque como eu disse que os idosos, eles choravam quando eles estavam vendo a reconstrução do segundo templo, porque eles estavam comparando o primeiro templo com aquele segundo que estava por vir. E é por isso que o profeta Ageu, ele foi usado para o Senhor para falar: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira.
A glória não é um espetáculo, mas a comparação constante que eles estavam vendo estava sendo um combustível para a paralisia daquele povo. Eles comparavam dizendo que o primeiro foi marcado por uma glória visível, algo majestoso, e de fato foi. Mas a segunda, a Bíblia ainda não fala de uma nuvem que cobria aquilo, da arca que estava ali. No segundo templo não tem isso. Mas eles não estavam entendendo que o propósito do segundo templo era preparar o cenário. Existia ali uma promessa messiânica. Não dependeríamos mais de uma arca ou de uma nuvem. O segundo seria maior, porque o cumprimento estaria na pessoa de Cristo, o Deus encarnado. E quando Cristo morre naquela cruz, o véu é rasgado de cima a baixo, que agora, pelos méritos de Cristo, nós, pecadores, temos acesso ao Pai. E Ageu, ele profetiza isso, e ele complementa, ele fala: o Senhor dos exércitos daria paz. Ou seja, quando Deus restaura, a glória e a paz caminham juntas. A glória e a paz caminham juntas. O templo era um lugar da habitação. Mas agora o Cristo, o que Ele é? Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é a verdadeira glória. E hoje nós somos santuários vivos. Somos templos do Espírito Santo. Amém? Reconhecer que agora nós carregamos a presença de Deus. Precisamos entender a nossa responsabilidade. Decidimos recomeçar com um novo pensamento. E Deus, Ele faz a parte dele. Deus, Ele traz a glória dele para onde nós formos. A glória do Senhor agora, ela não está em um lugar. A glória do Senhor habita dentro de nós, porque nós reconhecemos, nós recomeçamos, e Ele agora habita dentro de nós. Qual desses 3 pontos você precisa estar? Será que você precisa estar aonde você de fato precisa reconhecer mais? Sabe, eu acredito que existem certos momentos da nossa vida que nós precisamos diariamente, não só em certos momentos, mas eu acho que diariamente mesmo falando, reconhecer mais o lugar que nós estamos. Sabe por quê? Porque isso evitaria tantas atitudes incorretas das nossas vidas. Quando nós reconhecemos diariamente quem nós somos, os nossos pecados, quando nós reconhecemos não só o que está no nosso interior, mas a majestade do Senhor, o soberanio do Senhor nas nossas vidas, eu tenho certeza que nós evitaríamos muitas coisas. Porque toda vez que você reconhece o que está dentro do seu interior, existe a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus fala que Ele não se contenta, que Ele fala que ele se alegra com aqueles que são quebrantados na presença dEle. Está lá em Salmos. Ele não rejeita aquele coração. Por quê? Porque existe um quebrantamento ali. Existem tantas mudanças que nós queremos ver fora, mas elas precisam acontecer primeiro dentro de nós. Reconheça, recomece e Deus restaura. Sabe quem foi um exemplo disso? A vida de Jó. Jó, não sei se você sabe, mas Jó, ele sofreu muito durante a sua vida. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perde família. Jó, ele perde filhos. Jó, ele perde bens. Jó, ele perde tudo. Existe um sofrimento, existe enfermidades sobre a vida de Jó. Mas no fim da vida de Jó, olha o que ele fala para Deus. Em Jó 42:5, ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele reconheceu o tamanho do Deus da vida dele, que era maior do que toda a sua compreensão. Ele para de questionar os tantos porquês ao Senhor do seu sofrimento, exigir explicações de Deus por aquilo que ele estava passando. Então ele reconhece o quanto a sua visão era limitada, que ele precisava confiar mais do que entender.
Que quando ele reconhece tudo isso, ele recomeça de uma forma diferente. E no mesmo capítulo, no versículo 2, ele fala assim: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele recomeça entregando o controle nas mãos do Senhor. E Jó foi restaurado. Jó, ele viveu a restauração. E eu não estou falando de bens, porque o recomeço na vida de Jó veio antes dos milagres. Porque no versículo 12, ele fala assim: o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que no primeiro. Ou seja, o recomeço de Jó aconteceu antes de Deus entregar as bênçãos em dobro que ele entregou. O recomeço de Deus nas nossas vidas não será apenas quando um milagre acontecer, ou quando uma bênção chegar. O recomeço, ele vem antes de tudo isso, porque isso quem faz, o milagre quem faz, a bênção quem dá é Ele. E o recomeço de Jó começa quando ele precisava descansar mais do que entender e querer controlar. Porque foi nessa rendição que ele abriu espaço para a restauração acontecer. E eu queria que vocês ficassem de pé. Sabe, o Senhor, todos os dias, Ele busca restaurar as nossas vidas. Todos os dias, o Senhor, Ele busca restaurar as nossas vidas. Mas Ele não faz se nós também não fizermos a nossa parte. A reconstrução, muitas vezes, de áreas paralisadas, inacabadas, estagnadas, abandonadas, nas nossas vidas é porque a gente precisa reconhecer aonde está a minha fé, aonde o meu coração se desviou, qual foi o lado que eu olhei que me afastou do Senhor. Sabe, como que está a ordem do meu coração? Sonda-me, Senhor, e me mostra se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo teu caminho. O recomece precisa ser no altar. Ele está esperando nos posicionarmos. Cuidado, irmãos, com a procrastinação espiritual, porque ela pode ser sim tarde demais. Porque quando nós estamos aqui, como a música fala, no lindo momento, porque é esse momento com Cristo, você sai desse lugar falando: Senhor, não me deixe sair deste lugar, porque de fato é o melhor lugar. Só que as circunstâncias acontecem, os dias acontecem, existem pessoas ao nosso redor, oposições se levantam, tudo se levanta para nos paralisarmos e nos tirarmos do lugar desse lindo momento. Ele está nos dando uma nova chance de tirar as escamas dos nossos olhos e mais, parar de olhar a trave do olho do irmão. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Precisamos reconhecer e recomeçar. E deixe com que a restauração Ele faça. Ele é quem reacende a chama. Ele é quem traz cura. Quem transforma ruínas em testemunho é Ele. Quem faz o milagre que você precisa não é você, é Ele. É Ele. Só que você pode ser um impedimento de Deus fazer um milagre na sua vida. Nós não podemos impedir o agir de Deus. Nós não podemos. Seja sincero. Pergunte para o Senhor: Senhor, será que eu estou sendo um impedimento de ver o milagre na minha vida? Só que eu estou olhando ao redor e eu estou achando que o impedimento está no outro. Só que o impedimento muitas vezes está dentro de mim. Muitas vezes eu ainda não vi o milagre que eu queria ver porque eu estou impedindo. Será que é difícil a gente reconhecer isso? Ele faz a restauração para a glória dele.
Ele não faz a restauração para você ser visto. Ele não faz a restauração para que os outros te elogiem. Fala, nossa, olha como ela é crente. Não. Ele faz a restauração para a glória dele. Para que Cristo seja formado em nós, para a glória dele. É para ele, a glória é dele, é tudo para ele. Fazemos a nossa parte, reconhecemos, recomeçamos. Mas quem vai restaurar ele? Quem vai restaurar ele? Então feche seus olhos. Pergunta ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Eu não quero sair desta noite reconhecendo que eu não sou uma pecadora. Eu não quero sair dessa noite percebendo que não tem áreas na minha vida que precisam serem reconstruídas. Eu quero sair nessa noite reconhecendo sim os pecados ocultos que eu estou carregando. E eu lanço eles aos pés da cruz. Eu entrego eles, porque quando eu entrego, há um recomeço. Eu entrego, existe um recomeço. Eu entrego não buscando bênçãos. Eu entrego não buscando o milagre, mas eu entrego reconhecendo que o Senhor é o Deus da minha vida e o que o Senhor pode fazer. Eu reconheço que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor não habita mais em templos. O Senhor agora é o Deus. O Senhor agora é o Deus Emanuel, aquele que está dentro de nós por conta do teu filho que morreu naquela cruz e o véu foi rasgado. Então hoje nós temos acesso a ti. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Sonda no Senhor. Sonda no Senhor. Sonda no Senhor, se existe algo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Cante isso a Ele. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Você pode erguer as suas mãos aos céus e cantar. Eu vou construir, vamos. Eu vou construir, és o firme fundamento. Vamos. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Você pode celebrar isso? A tumba está vazia. Ele vive. Ele vive. Proclama tua glória, pois ressuscitaste. Vamos lá com todo o seu fôlego. Diga, és invencível, inigualável. Hoje, pra sempre reinarás, Jesus. Teu é o reino, tu é a glória. Vamos cantar em uma só voz, diga poderoso, vamos. E poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.
luto minhas guerras. É assim que você vence. É assim que você vence. É assim que você vence, irmãos. É nesse lugar de entrega. É nesse lugar que você vence. É nesse lugar que Ele restaura. É nesse lugar, é nesse lugar. O que Ele vai fazer após isso é mérito dEle. A nossa parte é estar nesse lugar. A nossa parte é guerrearmos nesse lugar, amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.